Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e trazer para uma reflexão dois textos que são bem conhecidos na Bíblia, já foram trabalhados muitas vezes pelos ministros do Senhor. Esses textos ficam em Abacuque, capítulo 3, do versículo 7 ao 19, e em Romanos 8, do 37 a 39, que nós faremos a leitura dos dois a partir de agora. Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E em Romanos, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai nosso, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Que palavra de vida, palavras tremendas, que atinge a alma. Muito obrigado, meu Deus. Que o Espírito Santo venha fazer com que nós entendamos o que essas palavras impactam em nossas vidas. Muito obrigado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, estes dois textos estão separados por um intervalo de tempo de 457 anos. O que tem de similar nesses dois textos? E eu de pronto digo para os irmãos, é a atitude, é a ação, é a vivência destes dois homens, Abacuque e Paulo. Como esses dois homens de Deus reagiram perante as dificuldades do momento vivido. E Abacuque, ele retrata isso com muita eloquência, quando ele, no versículo que antecede ao que foi lido, ele coloca de uma forma contundente o porquê da sua reação, o porquê dele, mesmo diante das dificuldades, ele ter uma reação tremenda como essa. Observem qual era a situação de momento. Ele diz assim, no versículo 16: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz.
tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Queridos irmãos, aqui está uma profecia dita pelo profeta Abacuque. Aqui, esse momento iria se concretizar diante dos caldeus que iriam escravizar o povo de Israel. Meus amados irmãos, e a reação de Abacuque, ela é de um homem voltado para Deus, consciente do Deus que ele tinha, quando ele diz que e os campos não produzam, reflexo de fome. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Fome. A perspectiva é terrível. A perspectiva de escravidão, a perspectiva de morte era evidente. E qual foi a reação de Abacuque? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Queridos, esta reação é similar à reação de Paulo, que também estava passando por um momento conturbado, um momento também fatídico para a vida dele. Observe o que ele diz no versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui, essa citação é uma alusão também a uma profecia a qual Paulo se coloca nela. Ele está se identificando nesta profecia, lá do Salmo 44, versículo 22, há 657 anos atrás, quando Paulo edita esse texto, quando Paulo escreve esse texto. Então, meus amados irmãos, essa forma de reagir, e aí Paulo vem dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, você sente nessas palavras o fluir de bênção, o fluir das boas novas, do reino de Deus presente tanto na vida de Abacuque quanto na vida de Paulo. E que chega até nós, nos atinge na alma. E ao sentir isso, meus irmãos, não podemos ficar apáticos, não podemos deixar de transmitir a outrem. E eu gostaria de fazer uma citação a uma fala de um pastor luterano chamado Martin Niemöller. Ele é um pastor alemão, ele morreu no ano de 1984, onde ele diz o seguinte,
abre aspas, levaram meu vizinho judeu, mas eu não sou judeu, não é comigo. Depois levaram o do outro lado por ser comunista, mas eu não sou comunista, não é comigo. Então levaram o da frente por ser católico, e como não sou católico, não é comigo. Agora me levam e não tenho vizinho a quem recorrer. Fecha aspas. Meus amados irmãos, esta citação do pastor luterano Martin Niemöller nos remete a uma reflexão do que qual é o tamanho do nosso amor, se é que podemos mensurar em relação ao outro. Porque é um mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é sentir na alma. Esses dois homens de Deus, Abacuque e Paulo, reagindo com tamanha lucidez e convicção daquilo que ele espera de um Deus que pode todas as coisas. Porque, meus amados irmãos e amigos, viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos é um tempo e um período efêmero, passageiro, meus irmãos. Não vale a pena nos apegarmos a mágoas, a rancores, a divisões, ao desamor. Não vale a pena. É bom conquistar as coisas, mas este não é essencial. É bom você ter um carro razoavelmente novo para você se deslocar com facilidade a N lugares, é bom. É bom que você tenha uma casa confortável para habitar, é bom. É bom que você possa, eventualmente, fazer uma viagem e relaxar um pouco do cotidiano, é bom. É bom que você busque uma carreira acadêmica, ser um profissional que vá contribuir para o crescimento da sociedade, é muito bom. Porém, não é o essencial. O essencial é buscar as coisas que as traças não corroem. O essencial é desapegar das coisas materiais e chegar a este patamar de vida que o apóstolo Paulo chegou. Porque, meus amados irmãos, convenhamos, declarar e viver e provar como Paulo provou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta declaração é impactante. Esta declaração é de alguém que está em um nível elevado, de alguém que está mortificando a carne, de alguém que está legitimando por um Deus tremendo. E ele chega em determinado momento que diz que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo Jesus. Façamos isso, meus irmãos. Neste momento em que o mundo, o Brasil, está tomado pelo esse Covid-19, onde as pessoas estão carentes de alimento, carentes de espírito.
Nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos levar esta mensagem de fé, de convicção, de que todas as coisas são passageiras e que não merecem e nunca mereceram nenhum tipo e nenhum resquício de indiferença para com a humanidade. Não importa em que religião aquela pessoa optou, qual o time de futebol que lhe agrada, nem o partido político ao qual faz parte. Não importa. Não. Amar. Amar. E amar. E amar. E Cristo é bem claro quando ele diz: orai pelos que vos perseguem, meus amados irmãos. Por quê? O juízo de Deus, que é o reflexo máximo de amor, é juízo de Deus. Não é juízo do homem. Cabe a Deus. Então, meus amados irmãos, que estes dois homens sirvam como exemplos para a nossa vida. Que essas duas passagens, elas sejam reais na sua vida, na minha vida. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa abençoá-la e leve essa mensagem a outrem, de amor, de esperança, onde todos nós, um dia, estaremos na eternidade. Isso é fato. Nós estamos no século 21. Daqui a pouco, se Cristo não voltar, até lá, estaremos no século 22, século 23. E não estaremos mais nesta terra. Não estaremos mais. Mas a certeza e a convicção de que o tempo para Deus, ele é como se fosse minutos, anos, séculos e aí por aí vai. Então, meus amados e queridos irmãos e amigos, não vale a pena nos apegarmos às coisas pequenas. Devemos visar as coisas do alto. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.